Olá! Estamos iniciando nossa terceira aula. Meu nome é Anne Guzman e desejo que você seja muito bem-vindo. Nessa aula, estaremos abordando o tema etnografia. Sim, isso mesmo! Nós, missiólogos, também utilizamos ferramentas da área da antropologia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu algum McDonald's, shopping ou hospital fechando? Raramente você verá um desses estabelecimentos fechando suas portas. E isso não acontece porque existem muitas pessoas famintas, ou consumistas, ou doentes. Isso acontece porque antes de qualquer um desses grandes empreendimentos se estabelecer em uma área geográfica, é feito um trabalho etnográfico. Etnografia é uma palavra de origem grega, onde etnos significa nação, povo, e grafém significa escrever. Ou seja, etnografia é a ciência de escrever sobre uma nação, um povo. E esse trabalho baseia-se no como? Na coleta de dados, através do contato intersubjetivo entre o antropólogo, que no caso sou eu e você, e o nosso objeto, que no caso é um grupo social, o qual nós iremos analisar e pesquisar. A base de uma pesquisa etnográfica é o trabalho de campo. Nesse caso, esse trabalho de campo se dá por meio do quê? Do contato intenso e prolongado do pesquisador com a cultura do grupo. É através dessa pesquisa que é possível descobrir como essa comunidade se organiza e também descobrir o seu sistema de significados culturais. Você talvez esteja se perguntando, mas qual é a importância de utilizarmos uma ferramenta da antropologia para a missiologia? É através do estudo etnográfico que você conhecerá o seu público. É preciso entender algumas de suas características básicas para definir a linguagem a ser utilizada e o tipo de projeto que aquela comunidade necessita. Por exemplo, eu resolvo criar um projeto de saúde para uma comunidade. O meu projeto é oferecer aulas de exercícios funcionais todas as terças e quintas às 10 da manhã. O meu projeto é ótimo. Mas, infelizmente, a maior parte da minha comunidade são de jovens profissionais ou, de repente, estudantes universitários. Ou seja, nenhum desses dois grupos estarão disponíveis de terças e quintas-feiras às 10 da manhã. Agora, vamos supor que o mesmo projeto esteja inserido em uma comunidade onde a maioria são senhores e senhoras aposentados. A possibilidade desse grupo estar disponível todas as terças e quintas-feiras às 10 da manhã é muito maior. Ou seja, a possibilidade do meu projeto dar certo é visivelmente maior. Mas eu só conseguirei saber o real perfil da minha comunidade se eu realizar um estudo etnográfico. Porque é através dele que você conseguirá descobrir informações sobre a geografia do campo, quais são os limites físicos da sua vizinhança, como o comércio é organizado, que tipos de instituições estão presentes na região, ou até mesmo se você está inserido em uma comunidade onde a vizinhança é antiga, nova ou transitória. Outro aspecto a ser observado são as relações sociais. Quais são os diferentes agrupamentos sociais, como eles interagem, eles se misturam? Que tipo, classe de pessoas você enxerga? Que tipo, classe de pessoas estão faltando? O estudo etnográfico vai permitir com que você analise os comportamentos externos, como, por exemplo, a moradia, a linguagem, os gestos, e também permite coletar os dados de indicadores socioeconômicos, como, por exemplo, a vestimenta, os estilos, costumes,
as formas alimentares, os níveis educacionais, sociais e econômicos. Além disso, você conseguirá analisar o sistema dos valores dessa comunidade, ou seja, aquilo que os indivíduos e grupos culturais daquele espaço geográfico acreditam que deva ser valorizado, que eles colocam como algo importante. Mas qual é a importância do trabalho etnográfico para o evangelismo dentro de um contexto urbano? Sua importância é enorme. Por mais que muitas vezes pensamos que o trabalho etnográfico é utilizado somente para uma missão transcultural, onde o missionário ele não conhece o país e a cultura que ele estará sendo inserido, o trabalho etnográfico nos centros urbanos do nosso próprio país é de muita importância, pois os diferentes grupos sociais que existem na nossa comunidade fazem com que suas necessidades elas sejam distintas e a mensagem do Evangelho ela tenha que ser inserida de uma forma diferente. O trabalho etnográfico não te auxiliará somente na forma de entregar essa mensagem, mas também a estratégia que você utilizará para abordar o grupo social. Ou seja, essa pesquisa precedente à entrega da mensagem propriamente dita me auxilia o quê? A preparar uma forma significativa e relevante para o grupo que eu quero atingir. E isso será de uma maneira que eles consigam se identificar com a minha pessoa. Talvez você esteja se perguntando, então por onde eu devo começar? Vou te falar, a excelência do trabalho etnográfico começa com a observação. O ato de observar a comunidade, o relacionamento entre as pessoas, como que elas se organizam e muito mais, vai fazer com que o seu projeto se torne muito mais eficaz para aquele grupo social. Nós, muitas vezes, quando chegamos em um campo novo, conseguimos rapidamente observar as coisas que podem ser melhoradas, que talvez você acha que poderia fazer de uma forma diferente, ou até mesmo nós vemos e questionamos coisas que na nossa percepção estão erradas. Mas a observação do processo etnográfico deve ser feita de uma maneira diferente dessa daí. O trabalho etnográfico ele não serve para julgar a comunidade, mas ele serve para entender como ela se organiza. Pense da seguinte forma: se as pessoas estão fazendo desse jeito, é porque faz sentido para aquele grupo. O seu papel é descobrir o porquê elas pensam e agem daquela determinada forma. O trabalho etnográfico é como um detetive. Você deve iniciar através da observação. Então você parte para a coleta de dados. Faz o seu dossiê, ou seja, você pega os dados e só então você vai criar o seu plano de ataque, que vai ser o quê? A forma que você vai atingir aquele determinado grupo social. Mas agora que nós já vimos o que é etnografia, a sua importância e como podemos colocar a pesquisa etnográfica em prática, que tal nós sabermos um pouco da história de pessoas que criaram projetos em centros urbanos e deram certo? Será que elas utilizaram a pesquisa etnográfica como uma ferramenta aliada nesse processo? Olá, muito prazer, meu nome é Marco Faria, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu estou aqui para compartilhar com você uma experiência muito significativa que eu tive em meu ministério pastoral. Durante 4 anos eu servi como pastor na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Nos meus 2 primeiros anos ali, eu decidi conhecer muito bem os membros da igreja.
E juntamente com isso, eu pesquisei e procurei saber as principais características dos grupos e classes sociais não adventistas ao redor do meu distrito. E foi então que eu descobri que adolescentes, jovens adultos, universitários ou não, famílias de classe média alta, professores e estudantes universitários não tinham sido devidamente alcançados pela igreja nos últimos anos. Isso significa que se eles estão distantes da igreja, eles estão fora do radar missional da igreja. E como trazê-los para o centro e para o foco da nossa missão? Depois de uma conversa muito informal com 2 líderes do nosso distrito, nós decidimos convidar 6 casais para formarmos um núcleo missional. Um pequeno grupo que ocorreria na minha casa às quintas-feiras para o estudo sistemático da Bíblia, do livro Evangelismo de Ellen White e escritores falando sobre missão urbana. Depois de 3 meses engajados construindo esse convívio, nós decidimos viajar juntos para conhecermos outros lugares, projetos, movimentos, pessoas já avançados envolvidos nessa missão. Dentro de um ano, nós decidimos então estabelecer a Home Church Petrópolis. O que é Home Church Petrópolis? É uma casa onde abrigava a família pastoral, os meus filhos, a minha esposa e a mim, nós morávamos ali, mas ao mesmo tempo era o lugar o qual os nossos discípulos eram incentivados a procurar treinamento, motivação, engajamento e a trazer os seus amigos, familiares e colegas para estarem juntamente conosco. A Home Church Petrópolis tinha como missão aquilo que já é praticado na divisão sul-americana, fazer discípulos através da comunhão, do relacionamento e da missão. A nossa visão era fazer daquela casa um lugar de amigos, e para isso nós estabelecemos alguns valores bem simples e objetivos. Cada discípulo tendo uma experiência com Deus, procurando construir relacionamentos reais com o próximo, viver e manifestar a sua fé através de pequenos grupos, buscar a excelência e o bem-estar da vida das pessoas, viver preocupando-se em ser relevante para as novas gerações. E dessa forma, a nossa meta era nos aproximar das pessoas, conviver com as pessoas, trazer as pessoas para o nosso convívio, ajudá-las a se comportarem de acordo à vontade de Deus, a crer na palavra do Senhor, desejarem um relacionamento real com Jesus Cristo através do batismo e também serem discípulos e se engajarem na missão. E para fazer isso, nós decidimos estabelecer algumas coisas muito simples e elementares. Nós convidávamos essas pessoas para virem para a nossa casa para um almoço no domingo. Nós estávamos junto dessas pessoas nas corridas de domingo pela manhã nas ruas. Nós costumávamos celebrar os aniversários, as realizações acadêmicas como formatura, as promoções pessoais, as bodas de casamento. Nós também incentivávamos essas pessoas a participarem de alguns cursos de gastronomia ou de finanças que nós promovíamos ali. E dessa forma, essas pessoas iam fundindo na vida delas o relacionamento com os discípulos de Cristo Jesus com o próprio Cristo Jesus. Não me esqueço que o nosso foco sempre foi usar o método de Cristo, nos aproximar das pessoas de forma desinteressada, buscar o bem das pessoas atendendo às necessidades que elas tinham, juntamente com isso conquistar a confiança de cada indivíduo e assim então convidar essas pessoas para seguir a Cristo Jesus. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Que Deus te abençoe. Um abraço. Aqui você pode ver na prática a relevância da pesquisa etnográfica. Foi um projeto voltado a atender às necessidades da comunidade e mostrar o evangelho para ela. E é através do estudo etnográfico que você consegue construir uma identificação com o seu público-alvo e saber exatamente como comunicar-se para ele. É preciso construir pontes para que haja um trabalho eficaz. Bom, nossa aula está chegando ao fim, mas antes de me despedir, eu gostaria de dizer que eu estarei deixando disponível para você uma lista de itens e perguntas que podem servir de guia durante o processo da sua pesquisa etnográfica. Esse material que eu vou deixar disponível, ele faz parte da apostila de missionários do Instituto de Missões da Conferência Geral. Muito obrigada pela sua atenção, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Até mais.